Galera, estamos de volta para falar do Vasco, falar da SAF do Vasco, que prometeu mundos e fundos para a torcida, iludiu grande parte da torcida do Vasco e é um vexame atrás do outro, contratações que não representam a grandeza do Vasco, pegando refúgio do Santos, tomando tapa na cara do presidente do Santos, que diz que está devendo o Vasco, mas como o Vasco também deve ao São Paulo, que o São Paulo deve a outro clube, estamos perdendo a grandeza, tá ficando difícil torcer pro Vasco. Jogadores sendo especulado aos montes e no final o que traz são refúgios. Nada contra os jogadores que estão chegando, Serginho, Maico, o próprio Medel, que é um jogador de seleção chilena, mas está difícil. O Vasco não contrata jogadores para encorpar o elenco. O elenco do Vasco praticamente é formado por jogadores da base. O Vasco, quando tem que mexer para ver se consegue reverter um resultado, não tem. São os meninos que estão ali. Então tá complicado. A situação de São Januário é vexatória. O time, além de ter perdido o mando de campo, o Ministério Público perseguindo o Vasco, proibiu o Vasco de jogar mesmo sem a sua torcida. Então eu acho que a diretoria associativa do Vasco, o presidente Salgado e também o vice-presidente Duque Estrada, que fazem parte ali do escopo da diretoria da SAF, tem que provar que estão do lado do Vasco, não do lado do dinheiro. Eles têm que estar ali pressionando eles para poder mudar essa situação. Foi feita uma reunião há uma semana atrás, 2 semanas atrás, pedindo explicações e a explicação foi dada. Vai vir jogadores à altura, o Vasco vai ter dinheiro para fazer contratação e no final não vem ninguém. Tá complicado, o Vasco está sendo feito de chacota pelos diretores da SAF, que compraram o futebol do Vasco e estão largando de mão como se não fosse nada. Uma torcida de quase 20 milhões de torcedores, 20 milhões de apaixonados, uma imensidão de negócio que pode ser gerado com essa torcida. O clube não faz nada para ajudar o torcedor, sócio torcedor indo de ladeira abaixo, é o último dos 4 grandes. Estamos há 7 dias sem técnico. Vamos jogar toda a responsabilidade num técnico promissor, um técnico novo de 30 anos que vem fazendo um belíssimo trabalho nas divisões de base no sub-20 do Vasco. Vamos acabar fazendo com que a torcida tome raiva do técnico, que poderia ser aí um ativo importante para o futuro do Vasco. Então, vamos torcer, vamos estar aí corrente para frente e rezar que abra a mente desses diretores da SAF e a gente possa sair dessa situação incômoda que está o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso tão amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu? Curta, comente, compartilhe e nos siga para dizer aí o que vocês acham dessa situação que a SAF está envolvendo o Vasco. Tá pior do que se fosse o clube associativo. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas e você já sabe, futebol de verdade e resenha aqui. Abre o olho, SAF, o Vasco é gigante.